Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Hoje nós estamos terminando o livro de Neemias. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós já vimos desde o início da saída de Neemias da corte, todas as intrigas e oposição que se podia fazer para a reconstrução dos muros, como isso foi enfrentado, como isso foi vencido, toda a misericórdia e a providência de Deus em todas estas coisas, a leitura da lei, um novo pacto, mas vamos observar que existem novas ameaças para o reino, né, e para Neemias. Então vamos lá. Bom, Neemias, ele só pôde ir a Jerusalém reconstruir os muros porque o rei disse a ele que ele deveria voltar depois de um certo tempo, que ele deveria voltar e prestar contas de tudo que ele havia feito. Isso ele fez. Então ele ficou 12 anos lá em Jerusalém e depois de fazer tudo que o rei tinha permitido que ele fizesse, ele volta à Babilônia, faz então um relatório para o rei e alguns dias depois, algum tempo depois, que a Bíblia não especifica essa quantidade, ele volta para Jerusalém. E o que ele descobre no voltar a Jerusalém são alguns desafios internos. São estes que nós vamos ver agora. Nós temos aqui pelo menos 5 desafios. O primeiro deles é que quando ele chega lá, ele vê que Eliasibe, que era o encarregado da câmara da casa de Deus, ou seja, ele era encarregado da estrutura da casa de Deus, ele deu um espaço para Tobias. E isso ele fez apesar do seu cargo, ele não devia ter feito esse tipo de coisa. E por que ele não deveria ter feito? Primeiro que ninguém poderia usar a câmara, a casa de Deus para assuntos pessoais. Então isso não era correto. Deus não permite isso porque era a casa de Deus e não a casa de um particular. Segundo, porque quando eles foram fazer a leitura, eles encontraram uma escrita nessa leitura dizendo que os amonitas e os moabitas, eles deveriam ser afastados da congregação, que eles não deviam ter essa comunhão com eles. Por quê? Porque quando eles estavam no deserto, prontos para entrar na terra prometida, eles assalariaram Balaão. Nós já contamos essa história, nós temos vídeo a respeito disso. Então eles foram até Balaão, chamaram Balaão, pagaram para que Balaão fizesse uma maldição sobre o povo de Deus. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Mas não é possível esquecer que os amonitas e os moabitas fizeram isso. Isso eles fizeram nas planícies de Moabe. O amado lembra dessa história. E aí o que acontece? Além de tudo isso, eles ainda colocam, né, Tobias numa câmara dentro do templo. Nossa, é óbvio que Neemias ficou muito irado com isso. Ele expulsa Tobias, ele limpa o local e consagra novamente o local. Ali não é questão particular, ali não é propriedade particular, ali não pode ser feito isso. Eliasibe errou e errou muito. Aqui nós temos um exemplo de pessoa que usa o seu cargo, usa a posição de importância que ele tem, um poder, por menor que seja, um poder que tem, para fazer algo particular, para beneficiar uma
pessoa, né, contrária às orientações de Deus. O segundo problema, que a gente já havia mencionado no vídeo passado, de novo os dízimos e as ofertas que, apesar deles terem pactuado, que iam observar, que iam trazer, etc., eles não traziam. Aqui, amado, nós temos uma questão muito importante. Os dízimos e as ofertas, elas são trazidas para a casa de Deus, não porque Deus precisa de dinheiro, não é isso. É porque nós estamos agradecendo a misericórdia, os benefícios que Deus nos dá. Então, se Deus permite que nós tenhamos o nosso ganho, que nós tenhamos o nosso salário, nós devemos, em agradecimento, em reconhecimento que isto foi dado por Deus, trazer dízimos e ofertas. Isto foi denunciado por Malaquias. A gente vai ter um vídeo falando sobre isso. Nós vamos falar sobre o livro de Malaquias e lá vai ter esta expressão, esta denúncia. Então, se menospreza o que Deus está dando, se dá pouco valor àquilo que Deus está proporcionando para nós. Então, isto é denunciado, isto é uma ofensa grave. Então, preste atenção, meu amado, se você não está dizimando, se você não está ofertando na casa do Senhor, né, preste muita atenção, porque isto é a diferença entre bênção e maldição. Esta é a diferença entre bênção e maldição. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas fica atento, fica vigilante, porque isto não pode ser trazido para a tua vida por uma questão que é bem simples de resolver. Simples no sentido de honrar, agradecer, dar honras a quem nos dá o nosso ganho. Uma outra questão que também nós já havíamos visto é a questão do sábado. Eles continuavam recebendo os mercadores no sábado. Eles continuavam fazendo os seus negócios no sábado. E isto não estava correto, isto não estava certo. Portanto, não havia respeito pelo descanso do sábado, né? E os nobres estavam pactuando com os mercadores, que, afinal de contas, nem todos eram judeus, alguns eram gentios. Então, eles não precisavam observar, mas os judeus, sim. E eles estavam, então, compactuando com isso. Neemias repreende, Neemias fecha as portas e determina que na sexta-feira, a partir do momento, né, quando cai o sol, quando termina o dia, ele já manda fechar as portas e não deixa que ninguém entre. E não permite também que eles saiam e façam o negócio lá nas portas do lado de fora. Também não permite isso, porque sábado é sábado, tanto dentro das portas quanto fora das portas. Então, ele faz esta ação mais rígida. Mais rígida ainda é quando ele fica conhecendo, quando se denuncia a deslealdade, a corrupção, ou seja, aquilo que devia ser a identidade. A gente acabou de ler, né, em Êxodo 19:6, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Ora, isto significa que é um povo separado, que é um povo com identidade própria, seguindo as leis, os mandamentos, as instruções de Deus e não se misturando com coisas iníquas, com coisas pecaminosas, desvirtuando a sua cultura, o seu pensamento, a sua religião. Porque eles faziam casamentos mistos, eles não tinham mais amor pela língua, eles começavam a
se fazer igual aos outros. Isso não é nação santa. Sede santos, porque eu sou santo. O que é ser santo? O que é ser consagrado? É ser separado. É não ser igual a todo mundo. É não ser igual a todo mundo. E aí, Neemias ficou muito irado mesmo. A reação foi muito violenta. Ele brigou com as pessoas, ele entrou em contenda, ele aplicou sanções, ele ameaçou de maldição, ele bateu, arrancou a barba, arrancou o cabelo, ele expôs a vergonha pública, exatamente para que as pessoas percebessem que elas estavam fazendo errado e voltassem a agir corretamente. Então ele apela à lealdade, fazendo purificação e designando deveres para cada um. Olha, você tem isso, você tem aquilo, assim, assim, assim. Então, essa era uma nação que, vira e mexe, eles caíam nos mesmos erros, nos mesmos pecados, nas mesmas iniquidades. Então a gente percebe que de tempos em tempos Deus tem que mandar alguém para ficar chacoalhando o povo, para o povo se emendar, para o povo voltar ao que tem que ser trilhado como caminho certo de Deus. Assim como nós, a gente não pode dizer que só eles são assim. Nós também, nós precisamos de tempos em tempos observar o nosso comportamento e voltar ao caminho correto. A gente tem que ter isso em mente, tem que ter olhos abertos, cuidado e vigilância para que a gente não faça como eles faziam. Então, nós não estamos imunes, nós não somos muito mais especiais que eles, a gente também tem que ter cuidado. E uma última questão era em relação ao sacerdócio. Os sacerdotes, os levitas, estavam proibidos de casar com pessoas de fora da comunidade. Eles faziam isso. Então, aqui se descobre que o próprio sumo sacerdote tinha um neto casado com a filha de Sambalate. Lembram que Sambalate era da Samaria. E aí eles questionaram isso tudo e exigiram uma separação, e ele não fez a separação. Como ele era da linhagem sacerdotal, ele não poderia mais seguir como sacerdote, sumo sacerdote, no templo em Jerusalém. O que ele fez? Ele foi, Sambalate disse, não, tudo bem, venha para cá, venha com a minha filha, que eu construo um templo para você. E efetivamente eles fizeram em Samaria, tá? No Monte Gerizim. Lembram que nós tínhamos de um lado o Monte Gerizim e do outro lado o Monte Ebal, que eram os montes das bênçãos e das maldições, lá que Moisés havia dito que eles acabaram indo e fazendo todo um pacto com o Senhor quando eles entraram na terra. Então, bênçãos e maldições que foram ditas sobre o Monte Gerizim e sobre o Monte Ebal. E ali eles edificaram um templo. Existem hoje ruínas, pedaços deste templo, tá? Mas não se tem absolutamente nenhuma certeza de como era, etc. Sabe-se pelos escritos, pelos estudos, pelos estudiosos, que o templo era nos moldes do templo de Jerusalém. Então eles fizeram uma cópia no Monte Gerizim. E disso resulta aquela rivalidade existente entre os samaritanos e os judeus, que nós temos ilustrado numa parábola que Jesus contou, a do bom samaritano. Então, ele começa aqui. E a decisão foi de fazer separação de todo mundo. Esdras já tinha feito isso, se os amados lembram, já havia acontecido isso em momento anterior. Pois muito bem, meu amado, concluímos o livro de Neemias, que faz par com o livro de Esdras, então nós já temos uma ideia do que aconteceu
quando o povo volta do cativeiro da Babilônia. Então, Neemias não é pura e simplesmente alguém que restaurou um muro e portão. Não, isto ele fez efetivamente, significando aqui e representando aqui a necessidade de nós cuidarmos com as brechas na nossa proteção, as brechas espirituais que existem na nossa vida, para a gente fechar isso de uma vez por todas. Muros e portões, portanto, brechas espirituais. Então ele fez isso, ele reconstitui, ele refaz os muros, os portões de Jerusalém. Mas ele também tem, junto com Esdras, a missão e o resultado importante de operar, no primeiro momento, uma limpeza espiritual, uma separação do que era certo e do que não era certo, do que era sagrado e do que não era sagrado. Ele faz designações civis, designações religiosas, retomando algumas questões que Davi já havia feito lá na época dele, determinando posições, funções, enfim, e designações civis também. E importante, ele fornece, junto com Esdras, toda a estrutura de um estudo aprofundado da palavra de Deus. Começa aqui, para os judeus, um estudo sério, profundo da palavra de Deus. Inicia-se, portanto, o que pode ser chamado de judaísmo. Então, este é o início. Daqui para frente, nós vamos ter um período que a gente chama de intertestamentário, que não se tem na Bíblia nada que possa nos indicar como aconteceu, e depois nós já temos a dominação por Alexandre o Grande, já no finalzinho, ali em Macabeus, a Bíblia católica tem Macabeus, que fala o que aconteceu nesse intermédio, e depois já os evangelhos e a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, inaugurando o Novo Testamento. Amém, amados? Bons estudos!